Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui no meu canal EBD para Todos. E nós vamos agora entrar nesse assunto sobre ética cristã e aborto, lição de número 4. Antes de mais nada, meus queridos, eu quero agradecer a todos por aqueles que oraram por mim, né? Eu estava passando aí por uma intervenção, como eu posso dizer, de medicamentos muito fortes, tá ok? Mas graças a Deus, Deus deu vitória. Foi por isso que não foi possível fazer o vídeo da semana passada. Não estava em condições para fazer o vídeo. Mas graças a Deus já estou restabelecido e agradeço do fundo do meu coração por todos aqueles que oraram pela minha vida. Deus abençoe a todos. Irmãos, nós vamos fazer aqui em duas partes, tá ok? Falar sobre o aborto, nós vamos falar sobre estatística e nós vamos falar sobre biologia. E isso daí é muito importante. O aborto, né? Isso daí é um assunto bastante complexo, tá ok? Porque nós sabemos que o aborto é pecado, sem dúvida nenhuma. Então não há questionamento para isso. Nós temos convicção de que aborto é pecado. Os espermatozoides, quando entra pelo canal e conduz ao útero, aqueles 200 a 400 milhões de espermatozoides, que tem 23 identidade cromossômica, ele vai nadando até chegar às trompas de Falópio. Ele vai entrar do lado da trompa de Falópio, que é ali aonde está o óvulo. É importante dizer que o espermatozoide é uma célula haploide, assim bem como também o óvulo. E o óvulo é a maior célula do corpo humano. Olha só que interessante. Quando ele chega ali nas trompas de Falópio, porque é como se fosse assim um triângulo aqui assim, né? Aqui é o triângulo e aqui vem a trompa de um lado e a trompa do outro. Quando ele consegue entrar na trompa de Falópio, aqueles milhões ali de espermatozoides, eles vão ali, como eu posso dizer assim, bloqueando, tentando entrar dentro do óvulo. Quando ele entra dentro do óvulo, o que acontece? Aí já não é mais uma célula haploide. Já houve uma fusão, juntou-se, e aí há uma multiplicação de células. E aí já tem 23 cromossomos do pai e mais 23 da mãe, que é um ser humano. O ser humano tem 46. Ou seja, ali forma o zigoto. O zigoto ali já é vida. Então, a biologia, ela reconhece isso. A maioria dos biólogos, dos médicos, eles entendem e reconhecem que o zigoto já é considerado uma vida. E ali esse zigoto, ele percorre, ele faz agora o caminho inverso das trompas, ok? E ali tem uns tentáculozinhos que vai empurrando dentro da trompa até cair dentro do útero. Quando ele cai dentro do útero, ele procura a parede do endométrio, quer dizer, a parede do útero. E ali naquele momento ele vai dar uma certa, vamos dizer assim, ele vai penetrar dentro do endométrio do útero, e ali vai ocorrer a nidação, que é um termo mais técnico aí do processo. Nessa nidação, aí vai criar a bolsa, aquela bolsa que vai revestir a placenta, que vai revestir ali para desenvolver já não mais um zigoto, agora já o feto. Então, o feto é uma vida. O zigoto, que foi unido o óvulo com o espermatozoide, também é uma vida. Então,
Não adianta dizer que somente quando começa a ter a parte neural é que existe vida. Ora, não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Quando há a união dos gametas masculinos com os femininos, pronto, aí é o zigoto. Ovo zigoto é vida. E aí nós não temos o direito de tirar a vida, porque quem dá a vida é Deus e quem tira é Deus, né? Agora, os homens que não reconhecem isso como algo da parte de Deus, eles criam métodos horríveis para poder esses métodos para poder tirar uma criança. Bom, eu vou trazer aqui uma estatística. Essa estatística aqui, ela saiu na UOL, tá? No dia 18/11/2017, porque estava tramitando lá no Congresso um projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição 181, que impedia qualquer tipo de aborto. E aqui diz assim: poderá proibir todas as formas de aborto no Brasil, essa proposta de emenda, inclusive em casos de estupro ou risco de morte da gestante. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, que lógico, isso aqui foi no novembro, tá ok? Em novembro de 2017, que o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia de inviolabilidade do direito à vida deverão ser respeitados desde a concepção e não apenas após o nascimento, como prevê a Constituição. Então, houve uma polêmica nessa época, houve manifestação, tá ok? Então, hoje, atualmente, como funciona no Brasil? Como funciona? No Brasil, a mulher, ela só pode abortar por estupro, tá ok? A lei permite o aborto por estupro, e a lei também permite quando há uma criança anencéfala. Quer dizer, uma criança que está sendo gerada dentro do ventre da mãe, que não tem cérebro. Não tem cérebro. Agora, será que nós temos o direito, mesmo assim, de tirar essa vida? Mesmo estando diante da lei, a lei nos permitindo? Isso é uma grande questão para os dias de hoje. Muitos cristãos e até pastores dizem que sim. Mas a palavra de Deus, que é aquilo que nos direciona, a palavra de Deus é que nos dá o vetor, né? Ela nos dá a direção certa. Será que a palavra de Deus nos permite tal atitude? Então nós vamos mais à frente discutir esse assunto. Agora aqui, na Alemanha, desde 1976 é permitido o aborto, tá? A partir de 12 semanas. Quer dizer, a partir de 12 semanas o aborto é permitido somente por recomendação médica. Na Áustria, desde 1975, é permitido até a 16ª semana. Ou seja, a criança já vai estar com a 16ª semana, vai estar com 3 meses, né? E o procedimento até a 16ª, e a gestante precisa ser aconselhada por um médico antes dessa intervenção. Tá ok? Na França foi legalizado em 1975 e em 2001 é permitido até a 14ª semana da gestação. Neste mesmo ano houve uma certa alteração ali, importante na legislação, relativa à interrupção da gravidez, com o fim da obrigatoriedade da autorização dos pais.
de menores. Ou seja, uma jovem grávida de 14 anos, se ela quiser abortar, se estiver dentro até a 14ª gestação, é permitido. Vamos lá. Agora aqui, irmão, Holanda. A Holanda, ela é permitido o aborto até a 22ª semana de gestação. Veja só que absurdo. A criança vai estar com quanto? Com 5 meses. 5 meses. 5 meses já, a criança já vai estar muito bem informada. Agora, é interessante nós mencionarmos a Holanda, porque a Holanda ela foi primeira em muitas coisas, em liberação de drogas e tal. Só que na Holanda há o menor índice de aborto entre as mulheres, porque as famílias foram ensinadas a se programarem. Então é difícil um aborto na Holanda, porém permitido a partir da 22ª semana. Polônia. O aborto é permitido somente em caso de estupro e incesto. Em Portugal, o aborto foi legalizado em 84. E a mulher tem essa opção até a 10ª semana de gravidez. Na Espanha, desde 1985, né? Até a 14ª semana. E em casos especiais até a 22ª, como a Holanda. Agora, pasmem só. A Irlanda não é permitido de forma alguma. Nem por estupro e nem por risco de vida da mãe. É muito interessante. Na China, o aborto, irmãos, ele é totalmente legalizado. Durante a vigência da chamada política do filho único, que foi proibido, né? Proíbe entre o fim dos anos 70 até 2015, foram realizados muitos abortos forçados. Ou seja, era uma ditadura. Se você tivesse mais de um filho, você teria que abortar. Hoje já está sendo permitido 2 filhos porque a China envelheceu. É um absurdo. É um absurdo. A Rússia também teve mudanças também. Em 1920, se tornou o primeiro país do mundo em permitir o aborto por qualquer circunstância. Quero abortar, eu vou lá e aborto. Sendo proibido entre 36 e 54, a intervenção foi novamente legalizada, tornando permitido até a 12ª semana. Então, voltou de novo. Houve um período de tempo que foi interrompido pela falta de métodos anticoncepcionais, olha só, e de educação sexual. O aborto era tido como uma ferramenta de planejamento familiar. Atualmente, a Rússia é o país com maior quantidade de interrupções voluntárias da gravidez. Calcula-se que, em média, são feitos 1 milhão de abortos voluntários por ano no país. Isso aqui é um dado estarrecedor. Nos Estados Unidos, desde 1973, o aborto é legal em todo o estado americano. Então tá aí. Nós trouxemos aqui um certo dado aí, uma estatística internacional de alguns países que autoriza o aborto. Eu vou deixar também um endereço de um link no YouTube de um vídeo. Um médico ele começa a narrar e ele mostra um vídeo de um médico americano que já tinha feito mais de 10 mil abortos. E ali uma feminista queria filmar o momento de quando era feito ali o aborto
tá ok? Ali tem um tubo de sucção e vai sugando, eles furam a bolsa e ali eles vão sugando a criança pedaço por pedaço. O médico, quando ele viu a filmagem da luta do bebê, e eu recomendo que todos assistam esse vídeo, é estarrecedor. Quando ele viu a luta de um bebê lutando para não morrer, ele ficou chocado. Até mesmo aquela feminista nunca mais levou avante a defesa do aborto, né? Que ela defendia o aborto. E a partir daquele momento, ela deixou de defender, porque ela viu a luta daquela criança pela vida. Então, é muito interessante. É chocante esse vídeo, mas faz-se necessário. Em muitas situações, faz-se necessário para que nós compreendamos a realidade. E são milhões de fetos, de vida, não é feto não, de indivíduos, melhor dizendo. São indivíduos que são destruídos. Esses indivíduos são mortos. É interrompido a vida, é tirado o direito de viver. E ninguém pode tirar o direito de viver. Ninguém pode tirar o direito da vida. Isso daí é um absurdo. Ninguém quer matar o seu filho depois do nascimento. Porque o que os olhos não vê, aquele ditado, o que os olhos não vê, o coração não sente. Não é assim? Então espera a criança nascer. Como diz até o pastor Silas Malafaia. Espera a criança nascer e aí você mata ela. Ninguém quer fazer isso. Isso daí, irmãos, é homicídio. Abortar uma criança é homicídio. E homicídio é um crime. Mesmo que uma lei permita isso, tá ok? Mas diante de Deus é um crime contra a vida. Eu quero tratar aqui também de um outro assunto que é muito interessante. Está até na revistinha da Escola Bíblica Dominical, que fala da eugenia. Fala da eugenia. A eugenia, irmãos, ela foi criada por Francis Galton. Francis Galton, ele foi um pesquisador, tá ok? Um pesquisador inglês, que por sinal foi primo de Charles Darwin, e ele desenvolveu essa teoria da seleção de genes, vamos dizer assim, da seleção de futuras gerações. Galton definiu a eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que pode melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja físicas ou mentalmente. Ou seja, no século, por volta de 1850, 1880, vamos dizer assim, ele levantou essa teoria, mas essa teoria ela veio realmente aflorar nos Estados Unidos. Em Nova York, havia um local de pesquisa lá que eles privilegiavam ali as experiências genéticas daquelas pessoas que eram bem aparentadas, ou até mesmo aquelas pessoas que eram bem-sucedidos na sociedade. Então, muitas das vezes as pessoas associam o nazismo, ou a raça superior, a raça ariana, ao próprio Hitler. Mas, na verdade, Hitler não aprendeu nem com Francis Galton.
Hitler aprendeu foram com os americanos. Os americanos que desenvolveram essa questão da eugenia. De tal forma que até uma mulher, há um caso de uma mulher, ela foi proibida de gerar um filho porque ela foi considerada incapaz intelectualmente. E isso foi levado mediante os tribunais. Mediante os tribunais. Ela foi impedida de gerar um filho, ou uma filha, no caso. Tá ok? Mas a eugenia, será que a eugenia é tão ruim assim? Se for partir do pressuposto daquilo que os americanos estavam fazendo, sim, sem dúvida nenhuma. Partindo do pressuposto daquilo que Hitler acreditava, que era realmente uma coisa absurda, e não temos o que falar a respeito disso, mas existe um caso interessante no Brasil, que a nossa lei, ela defende a eugenia. E nesses casos, a defesa da eugenia, ela é muito importante. Eu vou aqui explicar para você. Por exemplo, a nossa lei, ela proíbe, e isso não é por questões morais, tá ok? Isso não é por questões morais. Isso daí é por preservação do homem. Até mesmo porque, se permitir desta forma, do que eu vou falar, de uma certa forma o Estado vai ter que arcar com algumas despesas. É a relação, é a união entre tio e sobrinha, ou tia e sobrinha. Por quê? Porque é comprovado geneticamente que esse tipo de relacionamento, para nós, é um absurdo, moralmente dizendo, o que tange a ética cristã, mas dentro do nosso Código Penal é proibido porque é comprovado cientificamente que pode gerar crianças com problemas genéticos, seja de problemas mentais ou até mesmo problemas físicos. Tá ok? Então, no nosso país, é proibido o relacionamento ou o casamento, vamos dizer assim, entre parentes próximos. Para nós, tal relacionamento de proximidade entre irmãos, entre pai e entre tios, é algo absurdo, né? Moralmente e eticamente dizendo, com relação à palavra de Deus. Porém, no nosso Código Penal, isso daí é defendido por questões da preservação pela integridade do nascimento de novas crianças. Então, nesse caso, eu sou a favor da eugenia, sim. O aborto anencéfalo. Criança que ela não tem uma expectativa de vida. Ela vai nascer, ela vai morrer, seja lá em 24 horas, seja lá um pouco mais ou até um pouco menos. Eu, particularmente, entendo que nós não temos nenhum respaldo na palavra de Deus para poder tirar aquela criança. Nós não temos respaldo bíblico. Nós não temos. Agora, é óbvio que a mulher, ou até mesmo o pai, eles acabam tendo dificuldades psicológicas. E isso precisa realmente de um acompanhamento. Isso precisa de um acompanhamento. Em caso de estupro, lá em próprio Romanos 12, no versículo 21, diz: vença o mal com o bem. Quer dizer, se foi feito o mal para aquela jovem ou para aquela mulher, é preciso buscar uma terapia psicológica
e com aquilo que foi feito de mal, redunde em bem, né? Redunde em bem, redunde em bênção para a sua vida. Eu sei que parece assim, mas você não sabe como é difícil. Eu entendo, é lógico que a gente tem que colocar no lugar da pessoa, mas a palavra de Deus, o poder de Deus nos leva à superação. E isso é extremamente importante. Nós precisamos, em todas as circunstâncias da vida, superar as dificuldades, as barreiras e até mesmo as tragédias. É por isso que nós buscamos isso em Deus. Tá ok? Então, o aborto terapêutico. Aqui na própria revistinha, ele cita versículos muito importantes, falando sobre essa questão do aborto terapêutico, tá ok? Faz aqui menção da apologética de Tertuliano, que ele diz aqui que um bebê não tem menos valor do que uma pessoa já bem formada, né? Tá certo? Então, eu quero fechar aqui. Antes de fechar, eu quero falar sobre duas coisas. Sobre o DIU, tá ok? O DIU de Mirena e o DIU de cobre. Você imagina, é uma peça feita em forma em T, tá ok? Em forma em T, que fica colocado na parte superior ali do útero, que impede ali o deslocamento das trompas chegando ali ao útero. Bom, isso aí é muito controverso. Se o DIU é abortivo. O DIU de cobre e o DIU de Mirena. O DIU de Mirena, segundo a medicina, solta-se pequenas doses de hormônio ali e que tornam o muco ali do útero da mulher improvável para que o espermatozoide migre, que ele possa migrar até a placenta, até as trompas. Bom, eu não sou nenhum médico e biólogo, não posso falar com tanta propriedade. Porém, eu deixo a advertência aí para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Quando se há dúvida, é melhor vigiar. Tá ok? Então, não coloque o DIU. Não coloque o DIU. Tá? Outra questão, e essa daí, sem dúvida nenhuma, é abortiva, tá? Que é a pílula do dia seguinte. Foi comprovado cientificamente que 50% é abortivo. 50% de chance de ser abortivo. Tá ok? Então, sem dúvida nenhuma, utilizar a pílula do dia seguinte é aborto, né? Agora, o DIU é aborto? Não sei, eu tenho as minhas dúvidas, eu não digo que sim, eu não digo que não. Eu digo o seguinte, que na dúvida é melhor não fazer. É melhor não fazer. Porque depois vai cair sobre si o sangue de vidas que possa estar ali se perdendo. Porque o médico diz que se houver uma fecundação, ele consegue entrar no útero. Agora, eu recomendo que não faça, e eu até acredito sim, eu tenho por mim que o DIU sim, ele é abortivo. Tá ok? Então vamos fechar essa primeira parte, nós vamos entrar agora na segunda parte, que é falar sobre a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe é algo fantástico, né? Foi muito bem colocado aqui esse texto, mas aqui eu só vou falar de 3 estrofes
para contribuir aqui para os irmãos. São 3 estrofes. Do verso 1 ao verso 3, fala da onisciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Do verso 7 ao verso 12, fala da onipresença, ou seja, que Deus está presente em todas as coisas. Tá ok? Agora, nós também, do verso de número 13 ao verso de número 18, aqui mostra a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Se nós, meus queridos, por algum momento da nossa vida, não conseguimos compreender, vamos dizer assim, não conseguimos compreender a ação de Deus, o Salmo 139 é o que demonstra tudo isso. Tá ok? E agora na terceira estrofe, ele faz um apanhado aqui. Tá ok? Ele ajunta diante do pensamento das 2 primeiras estrofes. Deus não somente vê o invisível. Tá ok? Ele não só vê e ele não só penetra no inacessível, mas ele também opera ali. Então, Deus ele não está só ciente de todas as coisas. E Deus ele não está somente presente em todas as coisas. Mas o nosso Deus é um Deus operante. É um Deus que faz. Ele é o autor do meu ser. Porque antes que eu existisse, ele já me via. Ele já, como diz aqui em Salmos, eu fui entretecido por Deus. Um tecelão, quando ele está entretecendo ali o tecido, ali é o momento dele colocar os pequenos detalhes. E Deus, quando ele te fez ainda informe, te vendo ali no profundo do ventre da mulher, ele fez os pequenos detalhes. Foi Deus que fez. É incomparável. Isso, irmãos, é incomparável. Tá ok? No versículo de número 14, só quero fazer aqui uma ressalva. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Há 2 versões que eles inverteram aqui a tradução. Aqui diz assim, no finalzinho: e a minha alma sabe muito bem. São 2 traduções católicas, tá? É a Pastoral, Editora Pastoral, tá? E a CNBB. CNBB, eles aqui no finalzinho, não dizem que a minha alma sabe muito bem, mas tu conheces a mim, Senhor. Tu conheces a minha alma. Então aqui houve um trocadilho, né? Nessa Editora Pastoral, uma tradução católica, e também na tradução da CNBB. Tá ok? Então, o versículo 16 aqui diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, um zigoto. Olha só, um zigoto. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, aos quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Meus queridos irmãos, como é que Davi relatou essas grandiosidades de Deus? Como Davi conseguiu relatar essas grandiosidades de Deus? Somente a revelação do Espírito Santo. Somente um Deus tão poderoso quanto o nosso poderia revelar para ele o quão insondáveis são as obras
do Senhor. Eu quero deixar aqui uma advertência. Esse assunto é extremamente importante. Informe as pessoas. Não use como método contraceptivo o DIU. O DIU há uma grande possibilidade de ser abortivo. Nem muito menos a pílula do dia seguinte. E essa informação, ela é importante não só no meio cristão, mas também para com os amigos, para com as pessoas que nós lidamos no dia a dia. Essa informação precisa ser multiplicada, porque às vezes as pessoas elas não se atêm a essas realidades. Mas nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos para poder informar a todos do perigo de tais práticas contraceptivas. Tá ok? Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e Deus abençoe. E não esqueça de compartilhar o meu vídeo, se inscrever no meu canal e dar ali o seu joinha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.